Boa tarde, gente. A gente vai dar início, então, à primeira sessão da tarde, né? Hoje à tarde nós temos o professor Rodrigo Petroni, que está junto com a gente e vai fazer a fala. O professor Rodrigo Petroni, ele é escritor, é filósofo, é autor de diversos livros e é professor titular da Fundação Armando Álvares Penteado. Trabalha na área da educação há 25 anos já como professor e vai estar discutindo com a gente hoje à tarde. E nós temos a nossa prata da casa aqui, a nossa colega, a professora Márcia Jungs, que tem formação na área da comunicação e da filosofia. Tive a honra de ser colega da Márcia, fomos colegas por um tempo na pós-graduação, no doutorado. A Márcia estudou aqui na Unicinos e também fez o doutorado dela com dupla titulação pela Universidade de Pádua, né? E vai estar atuando como debatedora hoje à tarde aqui. Eu estou coordenando os trabalhos. Tá? Então, nós vamos ter primeiro a fala do professor Petroni, depois nós temos o debate e os comentários da professora Márcia e abrimos posteriormente para perguntas e considerações do público que está tanto presencialmente quanto quem está nos assistindo pelo Meet, pelo Teams online. Daí. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Rodrigo Petroni, por favor. Tá. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui nesse simpósio internacional de ética, política e direito, né, relacionado à justiça ambiental e dilemas ético-políticos do antropoceno. Obrigado ao professor Denis Silveira, né, pelo acolhimento, ao professor Leonardo Kunstler pela coordenação e um agradecimento especial a Márcia Jungs, né, uma interlocutora aí já de bastante tempo. Obrigado por poder aí estar como debatedor, e um agradecimento também ao IHU e ao Unicinos, com quem eu tenho tido aí, uma parceria já de anos, né, sempre muito honroso, muito bacana trabalhar com vocês, né, e também agradeço aí a presença de todo mundo que nos vê, que nos assiste. Bom, a minha fala, né, ela está de modo mais genérico, como pensamento ecológico, e eu vou especificar um pouco mais esse conceito, né, essa área, a partir de dois conceitos, né, então, que vai ser de ecologia e comunismo. E o subtítulo da minha fala seria Caminhos para uma Ética do século XXI. Então, em primeiro lugar, queria pensar um pouco aqui o porquê da relação entre esses dois conceitos, de ecologia e de comunismo. Comunismo aqui eu tenho entendido a partir da teoria marxiana, né, a partir especificamente da obra de Marx e da tradição, das diversas tradições marxistas, mas eu tenho tentado também abordar esse tema de um modo mais amplo, que não se restringe apenas ao conceito, à tradição chamada marxista. A vinculação desses dois conceitos, para mim, ela é uma vinculação importante. Eu tenho a impressão de que a ecologia ela já está começando a se alçar como uma espécie de imperativo, que vai gerar demandas de universalidade, assim, das piores formas possíveis, a partir de desastre, colapso, devastação, infelizmente, mas nós teremos aí as injunções da natureza e do sistema Terra reivindicando uma nova ética universalista. E essa ética universalista é o que eu defino como uma ética comunista, né? E há diversos motivos pelos quais eu quero também reativar o termo de comunismo. Um deles é de um diagnóstico que eu tenho visto, e visto outros pensadores e pesquisadores também indo nesse sentido, de uma espécie de falência global das esquerdas em todo o mundo, uma falência global dos projetos de esquerda, uma inviabilização global de tudo aquilo que a gente chamaria de esquerda, entendendo-se aqui em esquerda não apenas uma questão político-partidária, mas uma filosofia, uma ética, né, orientada a alternativas ao capitalismo, né? Então, basicamente, é isso que eu estou entendendo como esquerda. E, a partir da falência das esquerdas, eu acho que quando nós temos um mundo como esse que nós estamos vivendo, em que há aí
uma espécie de fantasma dos fascismos por todos os lados que se vê, parafraseando Marx, não é mais o fantasma do comunismo que nos acossa, mas é o fantasma de um espectro de fascismos, devem ser nomeados tecnicamente como fascismos, né? Não podemos nos demover disso. Então, é preciso, então, diante dessas duas frentes, né, é preciso, então, voltar à radicalidade do conceito, pensando-se etimologicamente, né, radicula, de raiz, ou seja, voltar à raiz do conceito e tentar refundar o que seria o comunismo. Então, isso que é o meu trabalho. É um trabalho ainda muito em progresso, tá? Assim, eu vou compartilhar com vocês alguns pontos, algumas bibliografias, algumas anotações que eu tenho feito, e é uma espécie de braço da minha pesquisa, que é mais concentrada em antropoceno, ecologia e sistema terra. Então, vou trazer aqui algumas especulações ainda em andamento, né? E espero ficarem muito feliz de ouvir vocês, em ver se faz sentido ou não isso. Eu tenho usado o termo, eu gosto muito de trabalhar com etimologias e com neologismos. Eu sinto que isso remotiva o signo, remotiva os conceitos. E eu tenho usado o termo ecomunismo, tudo junto, para juntar o termo eco, né, e comunismo. Então, um ecomunismo pressuporia, então, uma noção de eco, de oikos, né, que é de ecologia, e essa vinculação dos dois termos. E, às vezes, eu uso também ecomunismo com hífen, para mencionar também uma perspectiva de um comunismo 2.0, ou também introduzir esse pensamento ecossistêmico e um pensamento acerca do comum, dentro de uma perspectiva do que eu vou chamar de dadosfera. Eu já vou falar o que é, mas é uma grande esfera de dados, que é o momento que nós vivemos também, e cada vez mais, nessa terra já cibernetizada e já mediada por tecnologias digitais, algorítmicas, por todos os lados, e daqui a pouco computação quântica, isso vai exponencializar ainda mais, etc. E ecomunismo também é um certo trocadilho com ecumenismo, né? Então é uma brincadeira aí que eu faço para se pensar um certo nível de universalidade desses dois conceitos, e esses dois conceitos trabalhando juntos para a gente pensar num novo imperativo universal de emancipação humana. E, por fim, aí uma última acepção seria o eco-munismo, que vem do latim munitio, munitionis, que está ligado a fortalezas, fortificações, defesas, trincheiras. Então, nós herdamos a palavra munição, como se fosse apenas uma munição de artilharia, de guerra, mas munitio diz respeito à proteção, de modo geral. Então, o eco como algo a ser protegido, e uma forma de proteção que não seja simplesmente discursiva, mas que ela seja também forte, né? Que ela tenha um componente de guerra também, porque nós estamos em guerra, né? E o mundo todo está em guerra. Eu parto desses princípios e dessas premissas, guerras híbridas, que podem não ter a mesma lógica da guerra convencional e as guerras convencionais, mas mesmo quando nós não estamos em guerras convencionais, nós estamos em guerras híbridas, que às vezes matam mais gente do que as guerras convencionais. Enfim, como a gente pode pensar, depois a gente pode conversar sobre isso. Então, há alguns autores que têm trabalhado com essa noção desse comunismo 2.0, dessa perspectiva, depois a gente pode falar sobre isso. Mas aí também pensando na questão da ética, né, eu entendo, para estabilizar um pouco o conceito de ética, eu entendo a ética sempre, a moral ela trata sempre do passado, e a ética trata sempre do futuro. A ética é sempre um devir ser, e não um dever ser. É o ser em seu devir, pode parecer até uma contradição nos termos, mas é sempre um devir, e é um devir que é um horizonte, que pode nunca se completar, mas que nós temos que pensar que é um horizonte sempre tendendo-se sempre a algum grau de universalização e de minimização dos conflitos humanos. Essa que é a perspectiva. E aí, então, fechando isso, né, o que eu imagino que eu tenho chamado como comunismo, em primeiro lugar, eu quero ressignificar o conceito primacial aqui, né, precipo, que é o conceito de comum. No fundo, para mim, o comunismo é uma reflexão acerca do comum, e também seria uma ética transcendental, universal e consequencialista ao mesmo tempo. E
para mim, uma das limitações da teoria marxiana e marxista é que muitas vezes é muito difícil falar disso, porque é uma miríade muito grande, são muitas tradições, mas pensando-se de um modo um pouco geral, há uma limitação que é uma limitação, talvez, de uma perspectiva deontológica, de um universalismo deontológico fundado num conceito já de partida de igualdade, e eu gostaria de relativizar e de problematizar um pouco esse conceito aqui a partir de alguns autores. A premissa que eu tenho partido para essa investigação então é desse chamado cybercapitalismo, um capitalismo cibernético, um capitalismo de dados, que para mim tenho visto que é uma mudança bastante significativa do tipo de capitalismo que se fazia e que nós vivíamos até há pouco tempo. Gosto também de usar o termo hiperliberalismo e não neoliberalismo. Neoliberalismo parece que é um termo que já envelheceu, ele tem ecos de políticas thatcheristas, de Ronald Reagan, e a gente está vivendo uma coisa muito mais violenta do que isso. Então, eu prefiro falar de um hiperliberalismo, de um hipercapitalismo, um pouco na esteira do que o Peter Sloterdijk chama de hipermodernidade. Então, essa é uma das premissas. Uma outra premissa é de que a gente, cada vez mais, vamos adentrar formas cibernetizadas e informacionais de poder. Então, meu ponto de vista é sempre um ponto de vista informacional, ligado a uma lógica de dados, a uma questão de uma artificialização cada vez maior, né, dos processos, e como isso nos afeta. E pensar também nessa chamada dadosfera. Então, em outras oportunidades, eu tenho trabalhado em artigos, palestras, num pequeno livro que eu publiquei em 2022, chamado Futuro Será uma Era dos Meios. Eu tenho trabalhado com a noção de esferas. Então, nós teríamos aí, a partir muito de uma área do conhecimento, que é uma área interdisciplinar chamada Ciência do Sistema Terra. Nós teríamos algumas esferas, a geosfera, que seria uma dimensão mais geológica do planeta, da Terra entendida como planeta, a biosfera, que seria a biota, né, os seres vivos integrados, todos os seres vivos, uma antroposfera, que seria a esfera do humano, uma tecnosfera, que seria a esfera propriamente técnica, né, produzida pelos humanos. Há alguns dilemas aqui que a gente poderia definir os limites de uma tecnologia não humana, mas não vem ao caso. Uma semiosfera, que é uma esfera de signos, uma noosfera, né, de nous, que é uma esfera mental, cognitiva, que estaria ligado a muitos agentes e a muitas agências humanas e não humanas. Isso performaria, de uma certa maneira, um certo sistema que a gente pode definir como sistema Terra. O articulador de tudo isso eu tenho chamado de dadosfera, que é uma esfera dos dados. Então, é como se para a gente pensar política, pensar ecologia, pensar ecossistemas, de agora em diante nós temos sempre que pensar a partir dos dados discricionados, né, de todos os sistemas, subsistemas da Terra. Então, quando nós falamos de biotecnologia, de nebulosas, de nuvens de neutrinos, de política, de cultura, de gênero, no fundo nós estamos falando de informação. E eu sinto que a informação ela é o grande arena de conflito e de guerras, de disputas políticas. Como diria o historiador Yuval Noah Harari, os donos dos dados são os donos do poder. Então, em uma sociedade cada vez mais datificada, eu sinto que as estratégias políticas precisam pensar desse sentido, dessa datificação. E esse capitalismo de dados, esse capitalismo, cybercapitalismo, que doravante chamarei apenas de capital, com C maiúsculo, ele é regido por um novo Kratos, um novo poder, não é tão novo assim, mas ele agora ele confirmou como grande poder transnacional, que é a tecnocracia. Então, a gente está vendo no mundo hoje uma alternância que é muito mais uma alternância, muito menos uma alternância de regimes de direita e de esquerda. Não quero dizer que não haja distinção entre direita e esquerda, vou deixar isso muito claro aqui. Não estou produzindo uma simetrização de direita e esquerda,
Mas o que eu quero dizer é que a gente está entrando numa nova era de alternância entre autocracias e democracias. E muito do que nós chamamos de direita não é direita, é extrema direita, porque não está se antagonizando às esquerdas, elas estão se antagonizando às democracias, para configurar novas estruturas autocráticas de poder. Então, dentro desse ponto de vista, né, qual é a minha hipótese? É que o grande operador sistêmico, transnacional, mundial, dessa guerra, é um operador que é tecnocrático. Seria uma tecnocracia, no fundo, ela seria um Kratos, um poder que atravessaria esses sistemas, os governos, modelos de governança, de regimes, de controle de informação, de capilaridade das informações, de impactos cognitivos, de formação de ideológicas, de formações até mesmo de controle mesmo, né, e de circulação de capital, econômico, capital político, até capital libidinal, de desejos, sonhos, anseios. Tudo isso, no fundo, está sendo modelado por esse novo poder que é a tecnocracia, e nós estamos nessa beligerância e nessa guerra aberta dentro duas novas formas, enfim, essa nova guerra entre essas formas, que é essa alternância entre autocracias e democracias. A tecnocracia, a gente pode entender que ela tem uma história um pouco mais longa, que ela é uma forma de reduzir todos os processos a dados, ou seja, processos quantificáveis. Existem algumas críticas já históricas a esse reino da quantidade, como dizia o René Guénon. Os tradicionalistas, que são uma linha radical das políticas que a gente pode dizer de direita, e geralmente hermeneutas religiosos, muitos deles ligados ao islamismo, mas nem todos, alguns brilhantes hermeneutas das religiões, René Guénon, Chuon, etc. O tradicionalismo, em meados do século XX, identificou isso e fez uma crítica global da modernidade a partir dessa crítica dos desempenhos quantitativos. Então, é como se a modernidade ela tivesse um único fio condutor, um único telos, e que esses telos seriam processos praticamente fundamentalmente quantitativos, uma redução de tudo às quantidades. Eu não concordo com o diagnóstico, obviamente, desses tradicionalistas. A base do tradicionalismo é a base de toda a extrema-direita contemporânea, desde Olavo de Carvalho, Stephen Bannon, as direitas que nós conhecemos no mundo. Existe um livro do Tannenbaum importante sobre isso, Guerra pela Eternidade, como que os tradicionalistas e os tradicionalismos do século XX foram reciclados e retomados pela extrema-direita contemporânea. Mas eu acho que é um diagnóstico aqui que é interessante nós notarmos, entendermos que isso está dentro de uma certa racionalidade operante e uma estratégia, mais do que uma racionalidade da extrema-direita, e isso tem se tornado bastante eficaz. E o que é eficaz? É esse grande combate contra o que eles chamam de modernidade. Isso a gente pensar nisso, enfim, vou deixar isso em aberto, depois a gente pode conversar. Mas a minha visão aqui, dentro dessa noção do que é esse capital, com C maiúsculo, de também tentar evitar o que eu tenho chamado de visões políticas, visões românticas da política. E a visão que eu chamo de uma política naturalista. Então, as visões românticas, eu tenho contraposto visões românticas e visões sistêmicas. Então, a visão romântica, essa visão naturalista, ela tenta, de uma certa maneira, minimizar, né, essa condição sistêmica de dados, essa visão sistêmica cibernetizada que nós vivemos, e acreditam em certas alternativas que eu não sei se elas podem lograr êxito, não nesse mundo que nós estamos, em que o capital ele já é o operador de todos os processos do mundo, do meu ponto de vista. Então, é preciso pensar, talvez, de um modo um pouco mais profundo, um pouco mais sistêmico, e por isso tem que retornar ao conceito de comunismo, como voltar à radicalidade do conceito. Então, essas políticas naturalistas, que são diferentes do que o Bruno Latour chama de políticas da natureza, tá?
Então, quando o Latour fala em políticas da natureza, ele já está observando laboratorialmente, né? Ele é um antropólogo da ciência, dos laboratórios, ele está entendendo que ele é um socioconstrutivista, ele está entendendo já nas diversas mediações artificiais e políticas de construções de imagens de conceitos da natureza. Então, não haveria uma natureza fora desses processos, anterior a esse processo. A natureza ela já é dada no próprio, na engenharia e na própria praxis discursiva de construção do que a natureza vem a ser, né? Então, quando eu falo de política naturalista, é dessa certa miragem naturalista, como vai falar o Clément Rosset, é imaginar uma natureza fora dos jogos políticos, ou uma natureza prévia, ou então um estado de natureza anterior ao qual nós temos que retroagir. Isso, de fato, eu acho que acaba sendo mais um problema do que uma solução. Então, já partindo dessa premissa de que não existe uma separabilidade possível entre natureza e cultura, entre artificial e natural, entre humanos e não humanos, essa é a minha premissa fundamental, e por conseguinte não existe uma natureza para a qual a gente vai necessariamente retroagir, né? Tem um pouco de suspeita sobre um retorno a uma natureza. Nós temos que pensar em estratégias de melhor convivência entre humanos e não humanos, entre seres naturais e artificiais, mas não que haja um ponto de Arquimedes ao qual nós possamos voltar, de novo, a uma visão mais idealizada do passado e da natureza. E eu quero abordar essa visão mais idealizada, uma das origens, né, dessa visão, um pouco mais adiante. Então, evitar essa visão naturalizada e idealizada nesses termos. Então, essas miragens naturalistas, elas ainda se preservam, e é delas que vem essas visões mais estabilizadas de identidades, de substâncias, de processos e de agentes que seriam relativamente homogêneos e estáveis. Então, eu acho que esse é um ponto também, para nós pensarmos o comum, pensarmos ecologia. É preciso pensar sempre a partir de processos heterogêneos, que estou pensando a partir de muita gente, de Lazarato, de Simondon, de Deleuze, de Guattari, né, de Gabriel Tarde, enfim, não vou ficar enumerando aqui, mas pensando nos processos heterogêneos, seja da natureza, seja da cultura, sistemas que operam por heterogeneidade, né? Então, isso, essa abordagem que entraria aí num certo litígio, num conflito com essas abordagens mais estabilizadas. Como uma alternativa a essas visões naturalistas, veja, né? Então, não sei se está claro, mas quando eu falo de visões naturalistas, é uma certa crítica também a um certo tipo de ambientalismo, né? Então, porque a gente tem que fazer críticas em todos os lados, por todos os lugares, porque o momento que nós estamos vivendo é muito complexo, muito difícil. É preciso criar alianças, obviamente, mas é também pensar que esse conceito de natureza ele pode, às vezes, ser problemático, ele pode gerar mais problema do que soluções. Isso também é uma perspectiva do Bruno Latour e de outros autores, da Dana Haraway também, que é uma autora que estou sempre convocando aqui, mas fugir dessas visões naturalistas, e para isso eu tenho pensado numa política que eu tenho chamado de políticas virais. O vírus ele é interessante porque ele não é necessariamente um ser vivo, ele hackeia os organismos, ele é inteligente, hiperinteligente, ele objetiva os seus objetivos, ele atinge seus objetivos. Nós tivemos uma reconfiguração planetária por conta de um vírus recentemente, de um não humano. Pensar a partir da radicalidade de um inumano, de um não humano, para repensar o que vem a ser humano, reposicionar a centralidade do humano dentro dessas diversas esferas, e da Terra a partir de um não humano invisível, né, microscópico. E o vírus também ele faz essa travessia entre o que seria a natureza e também os sistemas de dados, né? Então, os vírus também estão nos nossos computadores, nos sistemas de dados, nos data centers. E o vírus ele é uma potência transformadora também, porque a gente pode pensar, eu tenho chamado também de política hacker, de pensar que talvez uma disseminação viral seja também uma maneira de reorganização política
ecológica, ecossistêmica do mundo que nós vivemos, né? Então, essa política viral estaria relacionada a essas esferas, né? E sempre pensando nesses processos aí, sistemas naturais e artificiais. As políticas virais, elas pressuporiam sempre uma disseminação do Derrida e também sempre uma visão suplementar, né, de naturezas, mas de suplementações da natureza. Então, nós também ficaríamos nesse lugar. Então, para fechar um pouco essa introdução, o que eu estou tentando entender é como é possível pensar o comum, uma nova teoria comunista, sempre tendo como prerrogativa isso, né, essa indecidibilidade entre o que seria natureza e cultura, artificial e natural, cerebral e mental, subjetivo e objetivo, porque essas dualidades vêm da tradição das epistemologias modernas, dualistas e reducionistas, e nós precisamos de novos modelos, né, para que deem conta da complexidade do mundo que nós estamos. Então, esses processos que eu tenho chamado aqui processos virais, eles escancarariam essa inviabilidade de naturalizar e estabilizar as heterogêneses, seja da natureza, seja dos processos humanos, seja do processo do capital. E esses processos virais também seriam uma microfísica e uma macrofísica, seriam moleculares e molares, não dizem respeito apenas a grandes organizações, partidos políticos, o Estado, a estruturas, grandes aparelhos de Estado, aparelhos ideológicos, mas dizem respeito também a uma certa microfísica, uma molecularidade do poder. Não teríamos como separar essas duas coisas, nesse novo caminho em direção a um comum, e isso é uma dialética difícil aqui de conciliar essas duas coisas. Essas políticas virais também estão relacionadas a seres vivos e não vivos, como eu mencionei, e esses processos virais, eles seriam necessariamente transversais. Então, eu tenho tentado pensar muito o conceito de transversalidade, e não apenas horizontais e verticais. O filósofo Rodrigo Nunes tem trabalhado, né, com essas novas formas de organização políticas, de sair dessas alternativas entre organizações mais horizontalizadas, que partiriam mais de comunidades, de baixo para cima, uma certa molecularidade do poder, e visões mais verticais que diriam respeito mais às estruturas. Então, a gente não é possível sustentar mais um dualismo aqui. É preciso transversalizar também esse dualismo das formas clássicas da política, das estruturas de políticas, pensando nesse sentido. Então, isso é um pouco o panorama, né, o geral, onde eu estou tentando alocar esses conceitos. E eu queria só falar um pouco mais especificamente desses dois conceitos, que seria o conceito de comum, /comunismo, e depois o conceito de ecologia. Bom, quando nós falamos de comunismo, já existe, né, associação clara, né, a tradição a Marx, a tradição marxista e toda essa miríade de tradições, né, não existe uma tradição, são múltiplas e antagônicas e complexas, dilemáticas. Eu vou me ater um pouco mais, eu tenho me atido um pouco mais àquilo que o José Guilherme Melchior chama de marxismo ocidental, que é uma derivação da teoria de Marx, mais do ponto de vista europeu e ocidental, e que se distancia do chamado materialismo histórico, mais do marxismo leninista e depois marxismo stalinista e também maoísmo, etc. Mas é interessante também nós termos em mente isso, seja de modo crítico, seja de modo reflexivo, dialético, de entender também, mas tenho pensado um pouco mais nessas tradições mais que são culturalizadas no Ocidente e acabam entrando para as democracias, chamadas liberais, e configuram aí todas as diversidades dos modelos de pensamento de esquerda que nós temos, né? Não são muitos autores, mas de tentar rastrear nesses autores o que seria o conceito de comum, né? E isso é bastante importante nesse chamado
marxismo ocidental. Mesmo hoje em dia se vê muito claramente um movimento de retorno a Marx, então as traduções buscar mais uma teoria marxiana, ou seja, uma teoria que esteja estritamente alocada na obra de Marx, como uma maneira de depurar um pouco esses conceitos e evitar todo esse emaranhado de complexidades e todo esse fenômeno histórico da materialização do marxismo na União Soviética, Cuba, Coreia do Norte, China, etc., de tentar voltar à teoria marxiana, ou seja, mais estritamente de Marx. Isso eu acho que é um retorno interessante, e sobretudo ao Marx do Capital, não apenas a Marx do Manifesto do Partido Comunista, ou seja, de entender uma noção mais sistêmica mesmo, né, que eu acho interessante. Mas dentro do conceito de comum, existe também outras noções, noção de comunal, a noção de comunidade, que é uma noção muito forte, que eu acho muito valiosa, muito importante, e que está sendo expropriada e violentada também pela algoritmização, pelas redes sociais e pela internet, por esses sistemas de dados que nós temos. Há uma espécie de desterritorialização violenta das comunidades e da experiência comunitária, né, como um todo, e tendo a ver que não há exatamente uma reterritorialização dessas comunidades em outros lugares. Não quero ver de um ponto de vista meramente negativo a ação das redes, e muito menos da internet, muito menos da tecnologia. Estou longe de ser um tecnófobo, acho as tecnologias maravilhosas, incríveis, mas existe sempre algum operador de dinheiro por trás disso. Por trás existe o modelizador dos algoritmos, se chama dinheiro. E o dinheiro não tem exatamente um interesse em manter comunidades. As comunidades podem ser hostis, improdutivas, pouco interessantes, né, para realimentar o capital. Então, há linhas interessantes de se pensar a comunidade. A própria Márcia está aqui, né, o George Agamben, um autor central para se pensar o conceito de comunidade, a comunidade que vem, o comunal, o comum. E há outras tradições também na biopolítica, Expósito, etc., mas e há também, né, uma tradição no próprio pensamento conservador britânico. Se nós pensarmos lá desde Edmund Burke, chegando a Michael Oakeshott, aos pensadores mais, o Roger Scruton, de uma certa maneira, dão uma atenção muito grande ao conceito de comunidade. E há até uma linha interessante de conflito dos conservadores com os liberais, né? Se nós entendermos, isso se dá no mundo britânico de um modo, nos Estados Unidos de outro, mas existe também um certo dissenso entre uma preservação de certos valores comunitários que eles são erodidos por um liberalismo desenfreado. Então, há uma certa matriz mais britânica do pensamento conservador que tem uma sensibilidade mais específica a essa noção de comunidade, e também é uma crítica de um certo liberalismo irrestrito. Eu acho que uma das críticas mais interessantes que se tem a um liberalismo irrestrito, e que é feito por um autor genial, que tinha uma postura moral e intelectual relativamente conservadora, é a crítica de Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo. Né? As pessoas acham que Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo, é uma crítica estatal, e não tem nada a ver. Na verdade, é uma grande distopia construída a partir da filosofia utilitarista. Então, a mira, o alvo de Huxley é a tradição utilitarista, que é a grande vitoriosa de tudo, porque ela que está por trás, de certa forma, aspectos do utilitarismo, não toda a filosofia utilitarista, ela que está por trás do modelo liberal que nós vivemos e desse hiperliberalismo que nós vivemos agora. E que ele tem um fundo totalitarista, sim, porque o totalitarismo não é apenas um sistema de controle de Estado, ele é um sistema de controle de corpos, de mentes, né? Quanto maior é a infiltração e a capilaridade, talvez o controle seja mais violento e mais granular e mais invisível e mais difícil de ser revertido. Eu tive um professor muito querido, um deleuziano, que ele dizia:
Para que controlar pela dor se é possível controlar pelo prazer? Né? Então, basicamente a ideia de sociedade de controle, uma sociedade de controle que pode ser controlada por um hiperliberalismo, e isso tem uma forma, sim, totalitária. Né? Não podemos nos demover disso, pelo menos é o meu ponto de vista. Então, aí entra-se num outro dilema, que é esse dilema, né, dos conservadores que associam democracia e liberalismo, como se fossem gêmeos siameses, o que é um completo absurdo. Né? Então, temos N exemplos de violência e de desmandos e de ditaduras no mundo inteiro, que são ditaduras que estavam dentro de regimes liberais econômicos clássicos, né? Assim, estavam funcionando muito bem do ponto de vista econômico. E por isso, enfim, sempre voltar a Marx e lembrar que toda crítica é uma crítica da economia política. Não tem como separar a economia de política e política de economia. Então aqui já começam já os problemas com os conservadores e com o conceito de comunidade dos conservadores. Porque, sim, então os conservadores têm essa noção de preservação das tradições, de preservação das comunidades. Eu sou 100% a favor da preservação das comunidades. Só que quando nós falamos que é preciso preservar as comunidades quilombolas, as comunidades ameríndias, as comunidades yanomamis, as comunidades de pequenas etnias da África, da Indonésia e do Nepal, aí nós somos multiculturalistas, né, do ponto de vista dos conservadores. Então é curioso porque a conservação das comunidades e das tradições é a conservação das comunidades e tradições hegemônicas, né? E aqui já entra um problema que, para mim, é o problema central desse conceito de comunidade dentro da tradição conservadora. Não todos, né, enfim, mas a maioria, e existe um lastro aí que é um lastro relativamente cínico, que permeia o pensamento conservador, porque é isso, né? Vamos defender as comunidades e as tradições, desde que as comunidades e as tradições sejam as nossas. Então, aí a gente tem que descartar, ou pelo menos relativizar essa visão, né? Conservadorismo, veja, estou sendo muito econômico, muito sintético, precisaria entrar numa seara em miríades aí de debates, mas depois isso, a gente pode conversar sobre isso, mas isso é um primeiro ponto. E aí, e o problema mais das tradições liberais é esse, daí é um problema de erosão de comunidades, né? Se pensar qual o interesse que o liberalismo e o capitalismo têm em preservar comunidades, que não sejam lucrativas, que não tenham algum fim, que não sejam instrumentalizáveis. Então, realmente, aí qual é o problema? Para nós pensarmos comunidade, nós temos que pensar ética e temos que pensar moral. Mas o capitalismo não é absolutamente nada moral. Qual que é a moral do capitalismo? É zero. Não tem vínculo nenhum com nenhuma moralidade. Ele tem vínculo com operacionalidade, instrumentalização, funcionamento, que é o grande dilema agora das IAs. As IAs, elas são super inteligentes e elas atingem objetivos. Mas os objetivos de quem? Para quem? Né? Então, esse é um dilema. A noção de comum, para mim, também está muito relacionada à comunicação, que é onde também eu atuo, na relação na filosofia, em comunicação, que é uma área eu acho maravilhosa, que é uma área transversal. Penso muito em formas comunicacionais. Então, para se pensar o comum e pensar a ecologia, por exemplo, é importante pensar em Gregory Bateson, ecologia da mente, formas de comunicação entre humanos e não humanos, né? Tudo isso dá alguma maneira de paridade, de comum, de pensar o comum. E para reconfeccionar ou redelinear esse novo comunismo. Há também a noção de mutação, ou de uma comutação, uma mutação pensada a partir da teoria da evolução, mais atualizada a partir da coevolução, né, que é uma das linhas da filosofia da biologia, que nunca nenhuma espécie evolui separadamente, todos os seres vivos e não vivos evoluem juntos, então nunca haveria apenas uma evolução, é sempre uma coevolução. Então isso também nos ajuda a pensar essa
mutação que nós estamos vivendo, como também uma coevolução, e isso também nos dá aí uma nova forma de pensar o comum. Só para pontuar, eu tenho usado o termo mutação, e esse termo tem sido importante para designar antropoceno, né? E também me apoio no Latour e outros autores para pensar a diferença entre mutação e simplesmente mudança e crise, né? Mudança, ela parece que é algo que simplesmente mudou, que é relativamente superficial. A crise, ela também dá uma noção de que é algo que vai passar. É uma crise, né, e a crise pode ser superada. A mutação é uma mudança, é uma crise, a mutação envolveria múltiplas crises. E eu sinto que essa é uma das definições de antropoceno, que é uma mutação, claro, porque é uma mudança de época da Terra e não dos humanos. Estamos saindo do Holoceno, que tem 12 mil anos, então, adentrando aí uma nova época geológica do sistema Terra, não só dos humanos, e produzida pelos humanos, pela ação negativa do humano. Então, de fato, isso não é uma crise, também não é uma mudança, é uma mutação. E também é mais um álibi, ou mais uma possibilidade de nós trazermos de volta o comunismo para a mesa de debate, porque é talvez apenas uma perspectiva universal, comunitária, comunal, comunista, vá fazer frente a essa mutação. Porque a mutação envolve tudo, envolve crise política, crise ambiental, crise cognitiva, crise de modelos, crise representacional, crise de regimes, crise do Estado. É isso que está se espalhando, basta olhar ao redor, né? É uma crise de subjetividade, enfim. Então, é isso que a crise talvez nos traga, né? Mas, enfim, então, pensar um pouco nessas linhas e pensar, então, começar pensando, então, voltando aos primeiros passos, né? Pensar um pouco, então, nessa fundamentação do comum a partir de Marx e dos marxismos. Existem algumas potências em Marx que é importante que a gente traga de volta. A primeira é essa que eu já mencionei, eu acho que é uma visão política sistêmica, que é oposta a uma política romântica. Então, eu tenho me incomodado um pouco com as chamadas políticas românticas, porque elas recrudescem, aparecem muito nos debates sobre natureza e sobre ecologia. É lógico, quando eu digo política romântica, ou quando eu falo de ambientalismo, veja, tem um ecossistema, uma praia, um sistema ecológico que tenha um problema XY, né, eu vou defender aquele lugar eu posso ter uma pragmática para defender, uma ação pragmática para defender aquele lugar, aquele bioma, aquela espécie, não é contra isso que eu estou dizendo. Só que, quando nós naturalizamos demais os processos, o sistema não é a natureza, obviamente, sistema é sistema, tem um conceito específico. Quando nós naturalizamos muito demais alguns agentes, nós caímos em um certo loop, uma dificuldade, que é uma dificuldade de quem salvar exatamente, né? Então, o Timothy Morton tem um comentário curioso que ele diz, veja, né, talvez sim, é lógico que as focas, as baleias e os golfinhos nos emocionam, só que nós não temos que pensar do ponto de vista da fofura, ou antropomorficamente, ou antropocentricamente a partir dos animais que nos são mais próximos. A perda dos insetos pode ser sistemicamente mais avassaladora para a Terra do que a perda dos golfinhos. Então, essa tentativa de equacionar e gerar e tomar cuidado com essas hierarquias entre o que é mais natural e menos natural, que nós precisamos ficar alertas para pensar de fato, né, evitar essas chamadas políticas românticas. Enfim, tem N exemplos aqui, eu não vou trazer esses exemplos, mas tenho feito um estudo de caso sobre a Amazônia, o uso de inteligência artificial para reverter, né, deterioração da Amazônia.
muitos projetos de universidades, com, né, projetos muito bonitos, pesquisadores ali usando IAs para reverter identificação, mapeamento de devastação, de incêndio, de diminuição de diversidade, etc. E às vezes no imaginário o que entra é que são pessoas com um caderninho olhando e contando os animais ali, né? Não é isso. E isso também é o próprio imaginário que migra para os críticos da ecologia e para a extrema-direita. Então, você vê uma notícia, por exemplo, né, que foi identificado na Alemanha um declínio absurdo de insetos. E aí você vê a crítica é o que, então os cientistas conseguem contar insetos? Visão naturalista. É óbvio que não é um cientista que fica com um caderninho observando insetos. É um sistema de dados, são IAs. Estão fazendo clusterização de informação, estão cruzando dados, milhões e milhões de fotografias, né? Captando lá 24 horas por dia animais que estão fora do seu bioma, né? Incidências de tais e tais, né? Animais ou de diversidade, etc. Então, isótopos de árvores, né? Assinatura da árvore para saber se a árvore está em lugar de proteção ou não. Então, tudo isso é ciência, e é sistêmico, e é dado, e é uma forma da gente reverter e usar as benditas inteligências artificiais de um modo político, interessante, né, consequente. Então, é isso que eu estou chamando de romântico, e que eu acho que a gente tem que se afastar disso, né. Uma outra potência de Marx é a noção de acumulação primitiva de capital, que é um conceito clássico da teoria marxiana, e que às vezes ele é um pouco mal entendido, como se a acumulação primitiva estivesse sempre no passado. Ou seja, como se fossem sempre as condições materiais pelas quais certos povos, certas nações, certos países, e aí, sobretudo a Europa, conseguiram produzir superestruturas ideológicas muito poderosas e gerar uma coisa como a colonização, o imperialismo, etc. Mas a acumulação primitiva de capital, ela é contínua e ela está em devir, ela continua acontecendo. E a maior forma de acumulação de capital hoje é capital de dados. Então, onde é que estão esses dados? Então, voltando, pensando com o Yu Ui, o filósofo chinês, ele tem um conceito muito interessante de sincronização. E ele é um crítico do Vale do Silício. Ele não é um crítico das tecnologias de modo geral. Então, quando a gente pensa em acumulação de capital, nós estamos pensando em data centers, a gente está pensando em quem é que detém esse capital e como esse capital está sendo monetizado. E como ele está sendo expropriado de nós de modo ilícito, muitas vezes. E como esse capital de dados está invadindo nossa privacidade, nossa subjetividade. E o que vai ser disso no futuro, ou no presente? Quem deu anuência para isso, né? Então, é interessante pensar nessa acumulação como algo em franco processo, né? O Yanis Varoufakis, um pensador grego, político grego, acabou de sair no Brasil o livro dele sobre tecnofeudalismo. Então, o que é o tecnofeudalismo? É que nós estamos saindo da própria lógica liberal. A base do liberalismo desde Adam Smith, o que é? Produção de riqueza, expansão de riqueza e distribuição de riqueza. Isso está na lógica, até os liberais pensam isso. Quando você tem um sistema de dados que ele prescinde de trabalho, prescinde de empregabilidade, e ele prescinde de distribuição de renda, de multiplicação, de distribuição de riqueza, você começa a ter um acoplamento, então, na verdade, de um grande sistema de pura acumulação, que no fundo pode ser um grande sistema feudal, um feudalismo de dados. Então, temos que pensar a noção de acumulação, e essa acumulação como estando em franca expansão, em franca assimetria, em franco desnível com as aspirações da humanidade, com os seres humanos de modo geral. Não estou nem entrando em questões de vulnerabilização ou em questões de populações minorizadas. Estou falando da humanidade. Então, um outro ponto importante de Marx, que eu acho importante trazer, é a centralidade do trabalho.
curiosos críticos de Marx, né, que ficam de cabelo em pé, ou que ficam criticando. 2000 anos de filosofia e ninguém tinha falado da categoria mais elementar, mais evidente, mais absurdamente clara como a luz do sol, que é o trabalho. As formigas trabalham, as plantas trabalham, os seres trabalham, o ser humano trabalha. E o trabalho, ele é um grande operador de desnaturalização da natureza. Então, essa noção já está em Hegel, né, de uma forma muito potente, mas Marx embaralha e desloca, obviamente, isso no sistema, na lógica hegeliana. O humano, ele é a consciência negadora da natureza na sua própria essência, né, na sua própria fundação, e existe uma desnaturalização da natureza. A gente poderia até fazer uma paráfrase, dizer que não é só a história que se repete como farsa, mas a natureza se repete como farsa. Então, aqui volta de novo aquela noção. Então, não é possível voltar a um estado edênico, a um começo, uma natureza primeva, uma preservação de uma natureza. É preciso pensar a partir da indecidibilidade. E a partir disso é preciso fazer política, pensar o complexo, né? E aí, para finalizar esse ponto mais de trazer à tona, né, a tradição Marx, a gente pode dizer que o monismo materialista de Marx tem uma relação muito forte com o problema da chamada natureza reificada, ou com a fetichização da natureza, que é isso que eu mencionei antes, né? Então, o problema é tão difícil de ser solucionado porque ele tem agora vieses cognitivos também. Então, às vezes, nós podemos pensar que eu vou para casa na praia, para uma casa na praia, e na casa na praia eu estou mais próximo da natureza, daí depois eu posso voltar para a cidade para aderir ao meu trabalho mecânico, alienado. Mas a casa na praia, ela não está mais na natureza, né? E a casa na praia, ela já é algum signo de consumo, ela já é algum signo, ela já foi captada, ela já foi fetichizada, ela já é uma mercadoria. Então, como é difícil fazer políticas da natureza, quando nós temos essa noção de que a natureza ela já está mediada pelo capital. Mas é importante saber disso e ter clareza disso para que nós não caiamos na abordagem naturalista romântica, né? Mas é preciso enfrentar isso. Agora, há alguns limites, né, tanto na epistemologia como na ontologia marxistas e das tradições marxianas, né, e nas tradições marxistas, pensar alguns limites aqui, para pensar nessas duas chaves sempre, né, o comum e ecologia e comum. Um dos limites é algo que pode parecer polêmico, mas é a própria condição desenvolvimentista do pensamento marxista. E nós estamos num momento em que existe uma crise ou um colapso também do desenvolvimentismo. Então, eu sinto que há contradições dentro das tradições marxistas, contradições claras, por exemplo, nas linhas do chamado ecossocialismo. Os ecossocialistas são aliados, eu não quero criticar ninguém aqui, mas existe um problema aqui, que é um problema que, se a gente for ver as tradições marxistas de modo geral, todas elas têm uma relação muito fortemente antropocêntrica, né? Não existe, só agora que parece que se descobriu que existe um colapso natural. E sendo que você tem teorias da complexidade, teorias sistêmicas, que vai desde os anos 50, 40, então, teóricos, pensadores, filósofos que estão lendo ciências duras, química, matemática, estatística, geologia, física, biologia, teoria da evolução, para poder entender o que está acontecendo. Então, acho que é preciso fazer essa crítica a algumas linhas, ou algumas ideias do marxismo, por aderirem tão tardiamente à questão ecológica, né? E muito tardiamente, tudo bem, chegaram, vamos compor, é preciso criar alianças, né? Mas acho que é preciso também colocar algumas coisas aqui na mesa.
Lembro aí uma frase que, no fundo, é uma fake news, né? Uma desinformação que circulava muito, né? Essa frase que é atribuída ao Chico Mendes, né? Então, ecologia sem luta de classes é jardinagem, né? Eu acho que o pessoal adepto da luta de classes não entendeu muito bem a dificuldade de fazer jardinagem, ou a complexidade de você pensar jardinagem no sistema Terra como um todo. Então, é interessante a gente fazer essa autocrítica, no caso, né, mas também uma crítica, para poder seguir adiante. Porque, senão, ecossocialismo parece triângulo quadrado, né? Parecem duas coisas assim que não se encaixam. Então, é preciso fazer alguns adornamentos, algumas atualizações, algumas adaptações semânticas, conceituais, para a gente pensar essas coisas. E há algumas outras limitações, e aí a gente precisaria depurar essas limitações para refundar um conceito de comum, de comunismo. Uma é um certo aspecto reducionista do conceito de ideologia. Eu continuo achando, eu acho que o conceito de ideologia ele é um conceito que tem aspectos reducionistas, e aí digo reducionista no sentido técnico mesmo, né? Assim como Descartes é reducionista, assim como Newton é reducionista. Quando eu falo reducionismo, estou falando epistemologias reducionistas que fundam a ciência moderna, do século XVII até Einstein. Existe um caráter relativamente reducionista, né, na teoria, no conceito de ideologia, e eu sinto que esse conceito ele não consegue dar conta desse emaranhado que a gente está vivendo. Ele vai até uma certa página e ele ajuda uma legibilidade dos fenômenos, ele nos ajuda, mas é preciso trazer outros autores, outras referências aqui para a gente poder expandir, né, esse conceito. Há um dilema interno ao marxismo, que acho que é um dilema muito difícil quando a gente vai falar de ecologia, de antropoceno, que é esse dilema que eu acabei de mencionar, que as tradições, né, estou sempre tentando simplificar, é muito mais complexo que isso, mas a gente pode, de uma certa maneira, definir que existe um fundo, né, humanista do marxismo, que, obviamente, muitos autores marxistas vão fazer a crítica do humanismo. Marx é um dos principais a fazer a crítica do humanismo, pensado como, né, uma ideologia eurocêntrica que se pretendia universal, né? Aquela noção de que todo universal é um particular universalizado. Isso está lá em Marx, e muitos dos críticos depois do humanismo, né, seja pela biopolítica, pela nova esquerda francesa, por Foucault, etc., é lógico que estão se apoiando em Marx para fazer uma crítica do humanismo eurocêntrico. Mas ainda assim existe um residual antropocêntrico, que é essa noção de que, no fundo, no frigir dos ovos, o humano está sempre operando ali no centro da natureza. Então, a discussão é sobre conflitos ideológicos, a superestrutura ideológica, infraestrutura material, são os meios de produção, né? Mas a posição ali é sempre em torno do humano. E entra um pouco nisso que eu mencionei, desse dilema entre ecologia e socialismo, né? As noções de socialismo. Esse debate, esse conflito do antropocêntrico, ele fica claro, ele é um pouco mais claro, numa polêmica que eu acho relativamente conhecida, da antropologia, de modo geral, mas de muitos antropólogos de esquerda que têm um litígio com o marxismo, né, com as teorias marxistas, porque, de fato, se a gente pensar ao longo do século XX, o marxismo estava pensando muito mais em um sentido universalista, em questões de meios de produção, etc., e não estava muito interessado nas questões étnicas indígenas, nas cosmologias indígenas. Então, ou seja, é um tipo de experiência do comum e do comunal que foi muito importante para Rousseau, que foi muito importante para Marx, né? Foi muito importante para Montaigne, para a Europa de modo geral, o contato com os não-europeus e como isso rebate lá na Europa, para se repensar o que é uma comunidade, o que é uma experiência comunal, mas existe esse litígio, né? esse ruído. Isto posto, né, queria sintetizar, eu acho que a gente tem até mais uns 15 minutos, é isso? E daí depois abre o debate. Como que você prefere, Márcia?
O total, Rodrigo, é 1 hora de fala. Ele iniciou, quase um pouquinho. Então, menos de 5 minutos. Ah, Rodrigo. tá bom. Tá. Tá. Então, enfim, para tentar recolher isso, né, um pouco, acho que eu acabei disseminando demais, mas pensando então a noção de ecologia, né, há muitas formas de pensar ecologia, eu tenho me dedicado a isso, mas sempre a partir dessas noções que eu trouxe aqui, né, pensar a ecologia como ecossistemas, como sistemas semiabertos, a partir da teoria da complexidade, Morin, teoria dos sistemas, pensar a partir dessas esferas que eu mencionei lá no começo, né? Então imaginar que existem sempre muitas cadeias relacionais, mediais, de mediações entre diversos ecossistemas, pensar a partir da ecologia, a partir dessa indecidibilidade também natural, artificial, tudo isso faz parte de um pensamento ecológico, seja na teoria Gaia do Lovelock, seja na Dark Ecology do Timothy Morton, seja em várias linhas da ecologia contemporânea, a gente pensar sempre nesse sentido. E aí, o que eu queria, na verdade, para fechar, né, esses pontos que eu mencionei e trazer aí o que seria esse novo comunismo, eu queria trazer um autor que dois autores, né, o David Graeber e o David Wingrove, que é um livro chamado Despertar de Tudo. O Wingrove, ele é um arqueólogo, o Graeber é antropólogo. Eu trabalhei um livro de mais de 800 páginas, 900 páginas. Eu trabalhei um semestre inteiro só com esse livro. E eu acho que esse livro traz algumas intuições importantes para a gente repensar os conceitos de liberdade e de igualdade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para a gente repensar o que é a teleologia. Ou seja, como nós não estamos reféns de uma teleologia, de uma racionalidade unilinear de evolução das sociedades humanas. E essa junção dessas duas coisas pode nos fornecer um novo paradigma do que é o desenvolvimento humano do ponto de vista antropológico. E isso pode nos reconfigurar outras formas de pensar o comum, o comunismo, o comunal, as comunidades, que não seja uma forma unidirecional e unilinear das teleologias convencionais, que essa é a forma central do capitalismo. O capital é a consumação desse modelo unilinear, eurocêntrico, unidirecional. E então é preciso meio que implodir esse trilho, essa unilinearidade, para pensar em múltiplas temporalidades, né? E aí, enfim, eu deixo isso aqui, a gente pode falar disso no nosso bate-papo, no debate, e aí eu fico por aqui. Obrigado, professor Rodrigo, pela sua fala. A gente agora passa para a palavra para a professora Márcia, que vai fazer o debate, as considerações, e depois nós seguimos, então, para as perguntas e comentários, considerações do público presencial e online. Bem, Rodrigo, primeiramente, né, antes de iniciar aqui o nosso debate, eu gostaria de cumprimentar a nossa plateia, os professores convidados que estão aqui conosco, os estudantes, o professor Denis Coitinho, organizador do evento, coordenador da nossa graduação, professor Celso Cândido, ao colega Leonardo e as pessoas que estão em casa também nos assistindo. Rodrigo, primeiro de tudo, falar da alegria de poder discutir contigo aqui temáticas que tu pesquisas e que eu acompanho há muito tempo já, né? A nossa interlocução, como nós estávamos falando hoje de manhã, já vem de longa data, e isso é muito bom, né? Temos um vínculo muito bacana construído via Instituto Humanitas da Unicinos e agora aqui via Filosofia Unicinos. Então, nós estamos muito contentes com essa possibilidade de diálogo contigo aqui. Rodrigo, eu organizei o meu debate, o meu diálogo aqui contigo em 3 blocos, certo? As minhas inquietações e tensionamentos iniciais, que eu chamo, iniciam com uma afirmação que tu trazes aqui na tua fala, né? Aqui na tarde de hoje. A partir dessa falência global dos projetos de esquerda, né, que tu mencionas, dos projetos de política partidária, inclusive, a gente precisa, então, pensar uma ética de superação do capitalismo, a tua proposição, né? Então, a partir dessa falência, digamos assim, das esquerdas, ou de uma crise das esquerdas, como queiramos,
é preciso a gente, então, retomar essa raiz do comunismo, né? Aí, hoje de manhã, eu relendo as tuas intervenções, as tuas entrevistas, os teus textos, né? Eu fiquei pensando o seguinte, nós temos referenciais, exemplos muito interessantes que foram dados no leste europeu, na União Soviética, como, por exemplo, a construção de uma economia planificada, claro que com vários senões, mas a construção de moradia popular, as chamadas panelcas, né, que eram aqueles blocos de moradia popular que as pessoas tinham acesso. Depois isso foi para a Alemanha, viraram as Plattenbau, aquelas construções muito semelhantes às que havia na União Soviética, mas com características ali da Alemanha Oriental. Então, teve aí uma insistência na moradia popular, no ensino disseminado, né, no atendimento de saúde também público. Uhum. Então, foram experiências boas que vieram de dentro do comunismo. Entretanto, a gente tem aí um outro eixo de tensionamentos, né, Rodrigo, que eu queria dialogar aqui contigo, de problemas assim na relação do comunismo com a natureza, né? Claro que tu não está falando num revival do comunismo como nós o conhecemos daquela maneira, mas aí eu fiquei pensando, Chernobyl, as grandes siderúrgicas, né? Todo o projeto desenvolvimentista soviético, que foi importante porque tirou a Rússia de um sistema feudal, agrário, né? Que era ali muito exploratório, mas, por outro lado, esse desenvolvimento cobrou um preço em termos de natureza, né? Brutal. Então, a minha pergunta com esse introito aqui é o seguinte, o que essas experiências, as positivas que eu citei, evidentemente, mas também essa relação tensa com os sistemas naturais, né? Porque, bom, a Rússia hoje não é mais comunista, evidentemente, mas os minérios foram muito explorados, né? Foram bastante utilizados nesse crescimento do país. Que experiências e aprendizados a gente tira dessa relação com a natureza, né? Do antigo comunismo, que não é o comunismo que tu está propondo, isso está claro aqui para todo mundo. Um outro eixo aqui de questionamento, que eu me lembrei, tu mencionasse o Maurizio Lazzarato, e ele é o autor daquela obra A Fábrica do Homem Endividado, né, que é uma obra, eu acho que todo mundo deveria ler, é muito interessante, né? E me surge assim essa problematização de como a dívida, Rodrigo, ela é um dispositivo central para esse capitalismo funcionar, né? E tu vês, o Nietzsche, lá na segunda genealogia da moral, ele já tinha se dado conta da dupla acepção da palavra Schuld, que significa dívida, mas ao mesmo tempo culpa. Então, modernamente, a gente passa espiando essa culpa, né? Rendendo graças ao cartão de crédito. Então, eu acho que o capitalismo ele é fantástico nessa condução assim do homem para o seu modelo endividado, né? Então, um quarto ponto ainda desse meu primeiro bloco, para terminá-lo, a gente vê, né, e também me surgiu isso hoje de manhã, pensando aqui em intervenção, a gente vê uma erosão, Rodrigo, das comunidades, né? Hoje, a partir de mecanismos de controle, mecanismos de fragmentação e até mesmo de dissuasão, né? Porque isso é muito importante, é o dissuadir o imperativo da comunidade, fracionar, arrebentar com isso, né? Quais seriam esses dispositivos? E aqui me permita usar dispositivos porque, né, eu estudo a Gambia, então essas terminologias elas vão aparecer. Vigilância algorítmica, dispositivo da dívida, que eu acabo de citar, a falácia de uma liberdade, que é, na verdade, uma autoconfissão, né? A partir da transparentização e do desvelamento do ente dentro das redes sociais, que viraram um grande panóptico, como um confessionário, se a gente quiser falar dessas formas, né? A atomização e o individualismo, né, que são fomentados por um trabalho imaterial que está precarizado. Então, esse trabalho imaterial precarizado, ele não está só no motoboy que faz entregas, não está só no Uber, ele também está perpassando o trabalho imaterial, ele se alojou dentro da academia também, de algum modo, né? Então, a gente também está implicado nisso. Esse seria meu primeiro bloco de tensionamentos, tá? Num segundo momento, eu gostaria de dialogar um pouco contigo de outro autor que apareceu na tua fala, que é o Roberto Espósito, né? Roberto Espósito, ele tem essa
essa interessante interface entre a comunitas e a imunitas. Isso diz muito sobre a política do nosso tempo, a forma como nos organizamos no nosso tempo, né, Rodrigo? Nessa comunitas, cujo radical é munus, né, o que vem daí? Uma dívida ou uma obrigação comum entre os membros. Existe uma dimensão de comunidade, né? E ela não é marcada pela posse, pela exposição ou vulnerabilidade recíproca. Isso o Castor Ruiz, ontem à noite, conversou conosco aqui na conferência dele, né? Não, a comunitas é outra coisa. A comunitas está aberta para o diálogo com o outro, ela está aberta para o reconhecimento de uma falta compartilhada, né? E tu também insiste muito na questão sistêmica, Rodrigo. Isso fica muito presente dentro do teu esforço, né? Então, é bem nessa perspectiva aqui que eu, na minha leitura, o Expósito caminha, né? Então, é algo que a gente partilha. Nós somos afetados pelo outro, né? Nos comprometemos com o outro e temos uma relação, né? Sim. Então, aí eu trago o contraposto dessa comunitas, que justamente é a imunitas. E o Roberto Expósito problematiza, né? Ou a política imunitária, ou essa biopolítica, que ela, digamos assim, ela opera um pouco dentro desse paradigma do inimigo, né, schmittiano, tá? Na minha compreensão. Então, eu queria também escutar algumas coisas que tu pudesse dizer a respeito disso, porque justo essa imunitas, ao mesmo tempo que ela existe, em alguma medida, para proteger e para preservar algumas coisas, ela funciona como um contraponto assim que esvazia esse tecido comunitário, né? Ela está em constante tensionamento com a imunitas e com a comunitas. Isso é fomentado por esses dispositivos que eu falei antes, né? Eu leio, e não é que eu sou uma tecnófoba, pelo contrário, mas eu leio muitas iniciativas, muitas formas de interação via redes, como justamente um terreno de esvaziamento da comunidade. Porque aí o que tu forma? São as bolhas algorítmicas, né? Que é outra coisa, a gente está indo para um outro lado. Então, aqui, final do meu bloco 2. E, por último, tu tensionas algo que me implica assim, diretamente, que é o fenômeno da extrema-direita e os novos autoritarismos, né, Rodrigo? Eu acho que dentro desse panorama que a gente tece aqui, e para recuperar o teu esforço de sistematicidade, para não ficar fragmentando as coisas e não conseguir mais unificá-las e entendê-las a partir de um esforço maior, eu acho que esse kratos que atravessa o sistema que tu falas, né, ele aponta para essas formas beligerantes de política. E a extrema-direita é extremamente eficaz em se unificar, montar derivas neofascistas, e que, evidentemente, elas vão se reconfigurar conforme os países. Não está falando do mesmo neofascismo no Brasil, nos Estados Unidos, com o Orbán, né? Não é a mesma coisa. Temos aí as peculiaridades, inclusive, da formação social, histórica do país. No Brasil, o nosso tipo de extrema-direita não existiria se não fosse a herança de uma colonização exploratória com os povos originários, depois com uma escravização das pessoas negras que vieram escravizadas da África, e também não seria o mesmo tipo de autoritarismo e de deriva fascista se não houvesse o regime da ditadura civil-militar brasileira, né? Então, são 3 fatos históricos que eu entendo que eles compõem a base do que hoje é a nossa deriva autoritária dentro do país. Então, eu queria assim, te ouvir um pouco sobre essa racionalidade, Rodrigo, essa racionalidade política do nosso tempo, que o Agamben vai dizer que nada mais, nada menos que o campo é a figura ou o paradigma, né, da política da modernidade. Muitas pessoas não entendem isso, acham que ele está falando que é o campo de concentração em si, aquele campo lá específico da década de final dos 30, 40, né, que eram os campos nazistas, mas ele faz essa apreensão como um esforço de mostrar que a exceção ela pode se consolidar e se mutar conforme o nosso tempo, né? Então, a nossa política, ela reedita muitos traços da exceção através de mecanismos jurídicos
políticos previstos constitucionalmente, mas que teriam para formas autoritárias dentro das democracias. Então, Rodrigo, acho que os meus tensionamentos, as minhas colaborações, assim, para a gente pensar juntos aqui, seriam esses, né? Te agradeço mais uma vez pela partilha das ideias e, enfim, devolvo a palavra. Obrigada. Eu que agradeço, Márcia, pelas nossas gigantes questões dentro de questões. Obrigado aí pela interlocução, pela leitura, pela análise. Bom, vamos então para o primeiro bloco, né? Natureza e comunismo. Sim, isso é até o que eu quis, de um modo assim, um pouco mais, talvez, delicado, fazer uma crítica do chamado ecossocialismo, né? Porque é como se tudo bem, é uma forma de expiação de um passado, de uma renovação interna ao marxismo, e o problema desenvolvimentista. Então, existe um problema estrutural, do meu ponto de vista, que quando você vai para as teorias marxistas mais clássicas, ou você pega toda essa miríade, né, de modulações do marxismo, existe um projeto desenvolvimentista ali, né, de fundo, muito claro. Então, isso é um problema, né, porque daí parece que se relativiza todo esse problema ecológico mesmo, no sentido de problemas nucleares, como você mencionou, né, acho que está tendo uma questão aqui na tela. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, a gente te ouve, o colega Leonardo tá adaptando aqui para tu voltar a aparecer no nosso monitor grande. Só para saber. Então, sim, é preciso repensar isso, né? Essa relação que é uma relação, ou seja, volta, né, àquelas noções da ciência moderna, da formação moderna da ciência. Então, a natureza é uma fonte de recursos. Claro que Marx está problematizando esses recursos em vários aspectos. Só que o limite da natureza não é problematizado como deveria ser problematizado e como deve ser problematizado hoje em dia, né? Parece que é sempre uma questão de, bom, vamos primeiro resolver os problemas sociais, depois a gente pensa nesse assunto chamado natureza, ou chamado recursos, limite de recursos, etc. Então, é sempre uma prerrogativa da divisão social, da desigualdade social, né, do empoderamento, né, dos seres humanos, do proletário, das classes trabalhadoras, e a natureza está ali como um pano de fundo, né, desse cenário que é um drama humano, que está se desenrolando, mas a natureza continua como um pano de fundo. E aí, de novo, né, eu trago Latour aqui, a natureza não é mais pano de fundo, ela está no emaranhado, ela está compondo tudo. E é isso que nós não podemos, é preciso politizar a natureza, por quê? Porque uma pessoa que mora numa favela com esgoto a céu aberto, aquilo é natureza também, porque ela que está exposta aos vírus, à deterioração, e aquilo é política também, e é humano e não é humano ao mesmo tempo, né? Então, um colapso de um rio para uma comunidade ribeirinha, o que está acontecendo na Amazônia, né? E aí, quando eu digo que é preciso tensionar essa questão das esquerdas, a gente tem um governo de esquerda que está agora prestes à COP30, a gente tem prospecção de petróleo na foz do rio Amazonas. Eu acho que é preciso conversar sobre essas coisas, né? Então, e ao mesmo tempo, o que é curioso, ao mesmo tempo que tem um declínio, sei lá, crises, né, das esquerdas, parece que o termo comunismo ele continua sendo um termo um pouco maldito, ou um termo que sim, se tenta guardar, porque tem-se um certo medo, né, me parece, de uma certa classe intelectual, me parece que também não quer se vincular a esse comunismo pela forma histórica, né, pelo qual o comunismo se deu, e que teve coisas positivas também, como você mesmo mencionou, né. Então, é separar o joio do trigo, acho que em primeiro lugar, não evitar o termo, é pensar, e por isso é que talvez uma tradição comunista estritamente marxista, ou estritamente marxiana, estritamente baseada em Marx, eu acho que ela é insuficiente, né? É preciso dialogar com outros autores, né? Tanto que, por exemplo, eu não me considero marxista, ou seja, eu não me considero alguém da tradição, interno à tradição marxista, como alguém que se define assim. Mas eu acho importante trazer de volta, por quê?
sinto que as contradições do capital, hoje e daqui para frente, vão ser muito graves, né? Mas muito graves. Eu estou pensando, tipo, em extermínio em massa, assim. Eu estou pensando em coisas muito graves, em colapso climático, tem estimativas de milhões, centenas de milhões de refugiados climáticos. Então, como é que você lida com isso, né? E ainda mais porque me parece que é sempre uma soma de muitos fatores. É a questão das IAs, a questão de uma certa desempregabilidade estrutural gerada pelas IAs. Uma falsa noção de que as IAs são apenas uma nova tecnologia. Não são. Elas são uma mudança de natureza de tecnologia. Elas estão hackeando a linguagem. Elas estão incidindo direto na cognição, na estrutura de produção de sentido humano. Não é mais como uma indústria, uma fábrica de automóveis, em que um camponês vai se adaptar a uma linha de montagem, ou de alguém que sai da fábrica para trabalhar nos serviços. É algo totalmente, bastante novo que a gente está vivendo agora, e que vai ter impactos profundos, né? E também, como você disse aí, e o que eu tenho batido nessa tecla sistêmico, talvez eu precisasse fazer alguns ajustes aí, né, nesse termo sistêmico, mas para se pensar isso, né? E aí, quando você fala de trabalho imaterial, né, lá do Lazarato, e a dissolução das comunidades. Então, de novo, não é uma questão tecnófoba, né, de nós imaginarmos que isso é um problema da tecnologia. Eu sinto que essa desidratação das comunidades, alguém está ganhando com isso, né? Em jornalismo, eu dou aula em jornalismo, a gente fala muito de rastrear o dinheiro, né? De onde está vindo o dinheiro, para você entender um pouco o motivador de um determinado fenômeno, né? E sim, existe uma certa trabalho imaterial cada vez mais violento e uma dissolução das comunidades. Isso se vê até espelhado até do ponto de vista psicológico, né? Dá para ver até empiricamente isso, né? Quem trabalha com graduação, você vê isso, professores de ensino básico fundamental, você vê isso. Então, enfim. A questão da dívida, o Greber, que eu citei agora no final, ele tem um livro clássico, né, milhares de anos sobre a ideia de dívida do ponto de vista antropológico. Então, é muito boa essa ilação nietzschiana, né, dívida e culpa. É uma culpabilidade e uma expiação sem fim, porque talvez não haja restituição possível, né? Então, eu acho que há dois caminhos aí nesse sentido. Tanto um caminho do capitalismo performar uma economia maldita, no sentido de Bataille, de Georges Bataille, ou seja, não existe uma reciprocidade, né, entre o que se paga e o que se deve, e essa assimetria de reciprocidade, ela é escalar, ela vai caminhando, ela vai escalando, ela vai aumentando cada vez mais. E existe um problema também da velha fórmula marxiana, né, do MDM, DMD. Então, primeiro você tem uma mercadoria que gera dinheiro para você comprar mercadoria, né? Então, você está dentro de um circuito de mercadorias. Agora, quando você começa a ter uma fórmula dinheiro, mercadoria, dinheiro, quer dizer que o começo da equação é o dinheiro, a mercadoria é a mediadora e o final da equação é o dinheiro. Então, no fundo, é como se nós estivéssemos dentro de uma estrutura em que o próprio dinheiro está se retroalimentando, não está a serviço da produtividade ou da própria mercadoria que está sendo ali negociada, que está sendo monetizada. Então, uma noção de uma escalada de uma dívida, isso é gigante, né? E isso está dentro de uma previsão de colapso, eu acho. Enfim, eu queria não estar tão pessimista, mas eu ando muito pessimista, assim, com muita coisa. Tenho muita dificuldade de ver saídas. Embora que eu acho que essa ideia básica, que isso que a gente está conversando é uma proposição, né? É uma tentativa de compreensão. O Expósito, acho muito bacana isso que você trouxe, a relação entre comunitas e imunitas.
Talvez nós tenhamos mais sistemas de imunidade, de imunizações, né? Sistemas imunizadores mais do que sistemas comunitários. O Sloterdijk tem uma leitura, ele criou até um termo para isso, que ele chama de coimunismo, uma coimunização. Como se houvesse uma espécie de fragilização sistêmica, geral, global. Essa fragilização seria uma maneira de unificar comunidade e imunidade. Aí está lá na Teoria das Esferas, no volume 3, que é uma leitura dele da modernidade como um colapso imunológico. Mas eu sinto que existe um problema nessa leitura do Sloterdijk, porque o colapso imunológico ele tende a fortalecer comunidades violentas, que é basicamente o que a gente está vivendo com os neofascismos, né? Então, se você tem uma fragilização cada vez maior do emprego, você tem uma fragilização cada vez maior do trabalho, uma fragilização cada vez maior das condições de vida, da acessibilidade do consumo, etc., bens primários, etc., etc. Então, não é que tudo, a humanidade vai acabar se organizando numa grande co-imunidade, né? A imunidade não conduz necessariamente a uma comunitas coletiva, universal. Ela conduz ao tribalismo, né? A essas noções cada vez mais recrudescentes de identidades fortes e violentas, umas e desagregadoras, umas contra as outras. Que esse é o desafio, e isso está inscrito nos algoritmos, está inscrito nos dados. Isso faz parte das guerras híbridas, sim. Existem guerras híbridas que existe um lucro, sim, em torno das políticas da inimizade, como diz o Achille Mbembe. Existe, sim. E, então, as comunidades viraram mini-exércitos, né? E mini-exércitos, muitas vezes, patrocinados, etc. Então, eu sinto que esse debate entre comunitas e imunitas, ele é difícil de ser travado. Não sei se nós teremos que passar por uma grande catástrofe para que exista uma comunitas global, no sentido de uma agenda transnacional, de uma agenda global que possa ser seguida, mas por enquanto eu não vejo isso no horizonte, né? E mesmo essa chamada alternativa ao capitalismo é o que nós podemos pensar muito nisso e é difícil achar soluções, né? Aí eu vou para o terceiro ponto do que você trouxe, que são esses neofascismos e a unificação do inimigo. Os neofascismos, né, que você trouxe, mas essa ideia do inimigo que você trouxe também, como se fosse um inimigo schmittiano, né? Isso faz todo sentido. Veja, isso é interessante. Se nós formos ver, por que se luta, então, por exemplo, né, a guerra contra o comunismo, né? Como você não consegue identificar exatamente o que vem a ser o comunismo, a guerra é infinita, ela não acaba nunca. Então, isso é muito produtivo, é muito forte, né? Então, é a guerra contra um inimigo que ele é proteico, ele é multifacetado, ele não tem uma definição muito clara. O comunismo pode ser um cara andando de camisa vermelha na rua, ou pode ser uma pessoa, um professor está falando da Malala, ele é comunista, ele é feminista. Qualquer coisa é comunismo, nada é comunismo. Então, você cria uma espécie de inimigo que é virtualmente infinito. E isso é uma estratégia muito poderosa. A gente tem que saber e dar a mão à palmatória que, como estratégia política, é muito poderosa e está sendo eficiente, está ganhando poder e vai ganhar mais poder, e está colonizando e está dominando o Senado, o Congresso, está dominando os governos pelo mundo. E é muito difícil fazer frente a isso, né? E aí sim, eu acho que a relativização é muito importante pensar no Brasil, as condições do Brasil. Me incomoda muito, às vezes, esse pensamento meio desenraizado, que pensa a partir dos conceitos sem pensar nossas matrizes aqui. E a noção de exceção e do campo que você mencionou, do Agamben, eu entendo esse conceito de campo de um modo muito expandido,
E também me leva de novo à noção de soberania do Jorge Bataille, que é um autor que eu tenho estudado bastante. E como é difícil, né, lidar com essa noção do estado de exceção, porque me parece que quem está fornecendo a definição entre a exceção e a regra é o próprio capitalismo de dados, né? E a soberania, ela não é humana. A soberania são os metadados, ou seja, é aquilo que está programado dentro do programa, né, como diria o Willem Flusser. São as caixas pretas dos programas que estão circulando. Essas caixas pretas é que estão fazendo o papel da soberania. Então, antes você tinha um soberano mais bem alocado num regime, por exemplo, uma monarquia absoluta do século XVII, em que você tem um rei ungido. Então, você tem uma teologia política muito clara ali, entre uma identificação entre o teológico e o político numa figura. Você tem uma teologia política ainda secularizada, mas ainda assim teológica, nos líderes dos chamados populismos e na extrema-direita, no fascismo, no nazismo, né? Em outros líderes do século XX. Mas, hoje em dia, não é o Bolsonaro exatamente, né? Não é o líder, não é a pessoa, mas são os operadores dos dados que eu sinto que dão a legitimidade, que fornecem a base, é o ponto cego da jurisdição. E isso, como é que a gente lida, como é que a gente combate sistemas de dados, né? Que são transnacionais, que estão por todos os lados. Se a gente pensar, as esquerdas estão perdendo as periferias, né? Isso, para mim, tipo, é a morte, assim, da esquerda, para mim, você perder as margens, perder as periferias. E são, geralmente, pessoas que também não se identificam com os chamados discursos identitários. São pessoas que ficam num limbo, e são pessoas, massas muito grandes, contingentes muito grandes de pessoas, que estão numa espécie de limbo, né, para usar um termo do Agamben, de limbo representacional, e que acabam migrando também para a extrema-direita, porque eles não se veem representados pelas políticas identitárias. Veja, eu não estou criticando de maneira nenhuma as políticas identitárias e a sua legitimidade e a sua efetividade em vários níveis. Mas eu só digo que a gente, nesse ponto que, para mim, o comunismo faz sentido, entende? É preciso haver uma certa transversalidade maior, mais forte, entre os diversos grupos, as diversas comunidades, as diversas identidades. E eu sinto que não está havendo essa transversalidade. Nós não conseguimos mais fazer. Quem está transversalizando é a direita. E isso tudo que você mencionou. Obrigada, Rodrigo, pelas respostas e diálogo. Obrigada. Então, obrigado, Márcia, pelas ponderações, pelas considerações, pela geração e continuidade do debate, né? Agora a gente abre para quem está presencial aqui e para quem está online, pode mandar as perguntas pelo chat. Temos tempo aí para temos várias inscrições. Pode ser o primeiro. Bom, professor Rodrigo, obrigado aí pela uma bela apresentação. Você traz um volume enorme de problemas, né, que às vezes pode assustar mais do que atrair. Mas eu fiquei assim interessado, e aí é um ponto que você falou da política viral. Desse emaranhado todo que você expôs e problematizou, um conjunto de dificuldades, quer dizer, de como você exercitar, vamos dizer, a prática política, a possibilidade de transformação do estudo, esse conjunto de dificuldades que tem. Você disse, olha, em um determinado momento você não foi tão pessimista assim, mas você disse, a política viral é uma possibilidade. Mas não é exatamente isso que está sendo praticado. Você
que a extrema-direita está conseguindo fazer, quer dizer, essa chamada política viral, Uhum. em que medida ela poderia ser, quer dizer, constituir mesmo alguma alternativa? Uhum. Queria que você tematizasse um pouco mais isso aí. Tá, claro. Qual que é o seu nome? Helder. Tá, não tá, tô vendo bem pequenininho aqui, tá? Obrigado pela pergunta, viu? Então, esse desenvolvimento, ele está em processo ainda, né? Então, estou ainda estabilizando esses conceitos, como eu mencionei lá no começo, isso é um pouco o tema do comum, do comunismo, está sendo um desdobramento desse interesse, dessa pesquisa maior que eu tenho sobre antropoceno / sistema terra / ecologia. E aí, isso, é uma dificuldade, essa questão de definir o limite viral, né? Ou como pensar num viral produtivo e não num viral, por exemplo, de desinformação, né? Isso é bem difícil de pensar nisso. Eu acho que Deleuze e Guattari já estavam imaginando isso lá a partir dos anos 60, no projeto Capitalismo e Esquizofrenia, na própria noção de revolução molecular do Guattari, noção de rizoma, que no fundo está lá em Foucault e que Deleuze e Guattari vão expandir demais. Eu diria assim que o viral, ele para ser transformador, ele precisaria efetivamente produzir algum nível de diferenciação. É difícil desenvolver isso, mas a meu ver, qual que é o problema, por exemplo, qual que é o problema das fake news, né? Esse termo não é muito bom porque a gente em jornalismo, se é fake não é news, né? Uma contradição nos termos, então é melhor usar o termo desinformação. Por que a desinformação da extrema-direita ela é tão potente, mas ela tem um tiro curto, se a gente for pensar? Porque logo ali você vai ser desmascarado. Haja vista que, por exemplo, que houve aqui com Pablo Marçal aqui em São Paulo, né? Um cara forjando laudo falso e colocando na internet do Guilherme Boulos. E aí isso, ele foi indiciado, foi processado, etc. Então eu diria que uma política viral mais potente é aquela que é capaz de gerar uma diferenciação de um determinado sistema, uma diferenciação comunicacional, né? Lembrando aqui Gregory Bateson, né? Aquela definição que eu acho muito boa de comunicação. O que é comunicação? Uma diferença que produz diferença. Então, quando nós temos então assim, eu digo uma palavra, essa palavra, ela dentro de um contexto, ela produziu algum diferencial. Quando nós temos simplesmente inserção de informações diferentes que não produzem diferencial, a gente tem a entropia da informação, a entropia informacional, que é a base da desinformação. Então, eu sinto, se for para fazer um corte entre o que seria uma viralidade de direita, de extrema-direita, e uma viralidade de esquerda, uma viralidade progressista, eu diria que é de você tentar mensurar as diferenças que são possíveis para ser produzidas no sistema. A partir disso, né? Existe um conceito do Roland Barthes que é de imagens unárias. As imagens unárias são imagens que não têm punctum, que não têm espessura, são autômatos, são imagens sem espessura subjetiva. Então, você pode replicar infinitamente as imagens que, no fundo, você não está gerando diferenciação, né? Agora, qual que é o difícil dessa sua pergunta, né? Porque, por mais que, sim, tem um tiro curto, as coisas são explicitadas, em algum momento alguém vai descobrir essa viralidade que se baseia na desinformação e na falsificação dos fatos, ela vem à tona. Mas quando o sistema todo ele já está corroborando isso, é como se você tivesse uma anuência do sistema. Então, bem ou mal, de repente, o candidato ele pode se eleger, e ele vai, de fato, ser um governador, ele vai ser o presidente do país, ele vai estar no Senado, a despeito de ele estar produzindo desinformação ou não. Então, tem uma assimetria de poder, que eu acho que isso é o mais gritante, e que isso é o mais difícil. Então, por mais que a gente, do ponto de vista conceitual e epistemológico, a gente consiga definir, né, o que é uma viralidade produtiva, uma diferença que produz diferença, e uma viralidade unária, autômata, ou simplesmente um falseamento de fatos,
se você tem um sistema, uma estrutura legitimadora por trás, isso funciona, né? Que nem a frase lá do Oppenheimer em Los Alamos. O primeiro teste que ele fez com a bomba atômica, ele falou: a geringonça funciona. Sim, há muitas geringonças hoje que estão funcionando bem, né? E que podem levar a colapsos, extinções, extermínios, violência, etc. Então, eu acho que isso é a grande questão, assim, gritante da sua questão, assim, que significa isso. Por mais que a gente consiga delinear a diferenciação de pontos de diferentes viralidades, existe o problema do impacto, né? E talvez a gente possa, então, apostar, sei lá, numa questão de médio e longo prazo. Então, imaginar que essa viralidade desinformacional, se é que a gente pode dizer assim, ela tem muita potência e pouco fôlego. E uma viralidade mais molecular, mais diferenciadora, ela teria menos potência imediata, mas ela teria mais fôlego. E aí isso entra num ponto interessante da teoria marxista, que é a própria noção de revolução. A revolução, ela não é pontual, né? A revolução é quando você tem a queda do antigo regime, reis decapitados, isso não é uma coisa que ocorre do dia para a noite. Isso é só o corolário final de um processo muito mais longo. Então, é possível, sim, pensar em processos revolucionários de médio e longo prazo. Mas aí, de novo, a gente tem que voltar para essa visão um pouco mais molecularizada. Mas só para fechar essa sua questão, eu tive num debate, o ano retrasado, no Rio, em torno do professor Mário Novello, e o Acácio Augusto, que é um colega meu aqui da Unifesp, que trabalha com anarquismo, ele colocou uma questão muito interessante, assim, eu só estou parafraseando, não vou conseguir falar exatamente nas palavras dele, mas veja, quando a gente pega a extrema-direita e você vê os caras colocando o celular na cabeça para falar com o extraterrestre, rezando para pneu e outras coisas assim, isso viraliza. E isso pode ser muito ridicularizado por muitas pessoas, mas a pergunta do Acácio era a seguinte: onde foi parar a imaginação da esquerda? Onde foi parar a imaginação política da esquerda? Então, será que existe um controle do imaginário incidindo também sobre os discursos da esquerda que estão obliterando essa imaginação mais enfurecida, mais enlouquecida, no melhor sentido do termo? Então, é isso, quando eu falo de uma viralização, poder viral, eu estou falando do poder de se lançar e de se jogar e de produzir imagens, de produzir discursos, sem um controle prévio desses discursos, sem uma certa racionalidade discursiva muito grande desses discursos, porque no fundo a política ela não é uma questão racional, né? A política está muito mais ligada à nossa base de mamíferos sapiens do que a questões de racionalidade. Enfim, a racionalidade pode ser entendida como, né, como uma lógica que você constrói para poder entender os fenômenos políticos, mas o ativador princípio da política, muitas vezes, é mais um elemento teológico, ou irracional, ou imaginário, né, do inconsciente, do que propriamente algo que é totalmente regrado, cujo fim é mapeável, uma trajetória previamente estabelecida. Então, eu pensaria nessas linhas, mas essa sua questão, eu estou tentando respondê-la para mim, a sua questão, para poder seguir, para poder refinar mais esses conceitos do que é viral, das acepções, né, do conceito dentro dessa pesquisa. Satisfeito. Obrigado. Professor Camargo. Muito obrigado, Rodrigo. Está me ouvindo? Sim. Muito obrigado pela tua fala. Agradeço a Márcia também os excelentes comentários e debates. Eu teria uma pergunta sobre... eu gostaria de saber qual seria a tua concepção do indivíduo ou da individuação com relação ao comum do comunismo. Por quê? Esse tema você mencionou ali o Rodrigo Nunes, mas também teve recentemente o Eric
Bordelot, que lançou um livro, Lo Comune nel Comunismo, né, em espanhol, mas ele esteve aqui recentemente no Brasil. E a questão do comum no jovem Marx, mesmo Marx, do Capital, né, sem dúvida, seria os meios de produção. Né? Então, como foi bem colocado na tua apresentação, não seria suficiente somente ficarmos nessa questão da economia política, porque, como a Nancy Fraser agora lançou esse texto do Capitalismo Canibal, tem tudo aquilo que seria visto antes como externalidade com relação à economia política, mas, na verdade, faz parte das crises que estão sempre tematizadas quando se fala de socialismo ou de modelos alternativos a uma crítica ao liberalismo. Sim. E aí, na tua própria colocação, eu entendi que você, claro, você está falando de maneira muito ampla o que é liberalismo, né? Você mencionou a origem britânica, vamos pensar assim, em termos do próprio Marx também, daquela época do século XIX, mas a questão de contrapor um modelo de indivíduo numa sociedade liberal, no século XX, segunda metade do século XX, ficou tematizado em termos de uma contraposição entre liberais e comunitaristas. Não é? Então, a comunidade aí, o que é comum, seria muito indo na direção, mais ou menos, de identidade, de pertença, etc. Não é? E aí, eu não estou querendo retomar esse debate, mas eu ficaria interessado em saber como é que você tematizaria o problema do indivíduo, porque dentre os modelos que procura justamente evitar essa identificação entre liberalismo e conservadorismo, que eu imagino no Brasil é a maneira como a maior parte das pessoas pensam em liberalismo, não é, por exemplo, o que John Rawls pensou de liberalismo. A ideia dele era justamente evitar isso com uma concepção que não fosse de privilegiar uma certa ideia do que é comum, porque, claro, na sociedade liberal pode-se pensar que é o bem comum. Claro. Né? E mesmo que você resolva em termos de meios, de socialização dos meios de produção, a questão das liberdades individuais é o que está sempre vindo à tona nessa discussão que não termina nunca, se puxar para um lado ou para o outro. Exato. Mas, em resumo, como é que fica a questão do que quer se defender de comum, mantendo, ao mesmo tempo, uma ideia de liberdade individual? Você mencionou até multiculturalismo, mas aí volta novamente ao modelo liberal. Não é uma solução plausível, se eu entendi bem a tua proposta de repensar o comum no comunismo. Obrigado. Sim. Qual que é o seu nome? Desculpa, eu estou vendo muito de longe. Itamar. Tamar, obrigado, viu, Tamar? Olha, tem algumas questões aí dentro da sua questão, eu vou tentar abordar, fazer uma conexão entre elas, mas, primeiro, essa questão do individual, né, da questão do que seria o indivíduo dentro de uma perspectiva do comum. Aí eu não sei, eu tenho tentado pensar, não fazer um passo atrás, Marx, e trazer Marx para um passo atrás, pensar a partir do idealismo alemão também, não dissociar Marx totalmente do idealismo alemão, e pensar na noção de subjetividade transcendental. Veja, isso é muito grande, é muito difícil, né, a gente entender que qual é a passagem do singular, né, do particular, daquilo que a gente chamaria de individual, para um transcendental. Então, acho que o caminho é um caminho mais ligado à subjetividade e não necessariamente ao indivíduo. Então, não sei se eu tenho feito uma leitura um pouco reducionista ou um pouco forte demais com o conceito de indivíduo. É um conceito que eu tenho visto muito como um conceito sociológico, uma categoria
específica, política, mas que não é capaz de transcendentalidade. Todo sujeito, toda subjetividade, ela é necessariamente intersubjetividade. O indivíduo ele já pressupõe algum nível de atomização. Eu entendo o que você está trazendo, que é muito difícil manter esse debate, porque a gente teria um debate, então, político, jurídico, de preservação de um estatuto específico para as individualidades, né? E, ao mesmo tempo, transversalizar essas individualidades. E é isso que eu tenho pensado a partir da noção de sujeito, de subjetividade. Eu acho que isso é interessante, né? Sei lá, o Charles Taylor, quando ele vai falar da construção do self, e ele está reportando a Hegel, né? Então ele está tentando entender como que é essa dinâmica dessa consciência de si e como a modernidade altera essa consciência de si, mas ela é necessariamente universal. Eu não tenho querido abrir mão do conceito de universalidade, por diversos motivos. E eu diria que então essa sua questão é uma das mais complexas, né, da filosofia dialética entre particular e universal, entre singular e universal. Agora, num sentido um pouco mais pragmático, um pouco mais estrito, talvez essa sua pergunta ela mobiliza aquilo que eu ia desenvolver um pouco mais no final e que eu deixei mais para o debate, que é a análise feita pelo Graeber e o Ingrove, no livro deles chamado Despertar de Tudo, que é um livro, resumindo, é um livro que tenta mapear algumas dezenas de milhares de anos do Homo sapiens, é um livro na fronteira entre arqueologia e antropologia, mas eles partem da premissa de uma filosofia política a partir do século XVII e XVIII, mais especificamente a partir do século XVIII, a partir de Hobbes e Rousseau. E eles têm uma formulação que eu acho que tem algumas lacunas, alguns problemas ali técnicos no sentido filosófico, mas a organização geral das ideias e o impacto que eles extraem dessas ideias para formular a pesquisa mais empírica deles, antropológica e arqueológica, é muito interessante. Que a ideia básica é de que em Rousseau nós teríamos uma espécie de liberdade idealizada, né, que estaria na origem. Então, você tem uma natureza que é idealizada e uma liberdade construtiva do humano que estaria também numa certa origem. E uma certa ideia de igualdade também, que também estaria em alguma origem natural. Em Hobbes, nós temos uma violência originária e uma renúncia, né, da liberdade, tal do pacto de sujeição, ou dos súditos ao rei, para conter essa violência originária. Então, enfim, para simplificar bastante, é como se nós tivéssemos uma perspectiva de uma origem hipoteticamente, eventualmente positiva da natureza humana e uma origem hipoteticamente negativa da natureza humana. Mas o que o Graeber e o Ingrove eles problematizam? Eles falam, na verdade, o problema não está tanto no fato de ser positiva ou negativa, mas é o fato de que existem dois problemas nessas duas visões. O primeiro é imaginar que existe uma origem e que nós conseguimos acessar essa origem. E o segundo é imaginar que em ambos os casos existe alguma noção de igualdade, seja uma igualdade pela violência, seja uma igualdade pela natureza. Então, o que eles vão reconstruir, na verdade, pensando-se que o Graeber ele era um ativista, militante anarquista, né? Então ele não é exatamente um comunista nesse sentido, mas eles vão tentar pensar diversos modos de produção que coexistiram simultaneamente em momentos diferentes da humanidade e vão fazer aquilo que eu mencionei, eles quebram a noção teleológica, de uma teleologia unidirecional, unilinear, em que nós teríamos, então, a Revolução do Neolítico, e aí, com a Revolução do Neolítico, o sedentarismo, e o sedentarismo, então, teria a acumulação de capital, as cidades, o modo próprio de domesticação das terras, dos animais, e daí um tipo de sistema de produção que vem com o sedentarismo, e que daí os forrageadores, caçadores-coletores do passado teria se extinguido esse modo de produção,
e daí você teria uma dominância de um tipo de modo de produção mais sedentário. Depois a Revolução Industrial, que daí teria disparado e enunciado um novo modo de produção que anularia o modo de produção anterior, ou ressignificaria totalmente esse modo, e hoje em dia os outros modos de produção que nós vivemos hoje. Então, o que eles querem dizer é que quando se fala em igualdade, sempre se idealizou os chamados selvagens como os povos não ocidentais igualitários. E eles querem demonstrar que também existiam hierarquias entre povos não ocidentais, e as hierarquias elas estão em todos os lugares. E essas hierarquias não são necessariamente negativas, são modos de organização social que são legítimos e que são menos assimétricas do que os modos modernos, e que tampouco existiu essa relação direta com a natureza, né? Desses seres não ocidentais, que isso também é uma idealização, e que essas noções de origem também são formas de idealização construídas a serviço dessa linha, dessa lógica unidirecional. Então, estou tentando sintetizar bastante para tentar chegar na sua questão, que é uma questão muito grande, muito complexa, mas ver um pouco o ponto de vista que eu estou tentando assumir aqui, que o que eles trazem é essa alternativa entre liberdade e igualdade, é como se fosse uma falsa questão. Ou seja, você tem povos não ocidentais, arcaicos, com resíduos arqueológicos que pode-se, por inferência, se deduzir, enfim, se inferir, né? Pode-se inferir a partir desses resíduos que eles tinham noções de liberdade, noções de privacidade, noções de interação comunitária também, mas que não estavam dentro de um regime puramente ligado a um certo igualitarismo, em que você tinha uma gradação nisso. É como se a visão, tanto da antropologia tradicional do século XIX, quanto depois ao longo do século, até o começo do século XX, né, antes do século XX, se colocava esses povos meio que num certo pacote igualitarista. E isso criou um certo mito também, e também esse mito liberal dos indivíduos, né? Assim, onde é que começa e termina um indivíduo? O que é de fato um indivíduo? Qual que é a base o que fundamenta o indivíduo como indivíduo? E aí, por isso é que eu acho que, nesse ponto, é preciso relativizar um pouco essa noção de indivíduo no modelo liberal e pensar a partir do conceito de subjetividade. Ou mesmo quando você vai para a filosofia da linguagem, a própria crítica do Wittgenstein, né? Crítica da linguagem privada. Então, hoje, por exemplo, estudando filosofia da mente, é super difícil você definir o que é, de fato, um discurso que seja interiorizado, que seja estrito de um único indivíduo. Mas eu entendo que é perigoso isso, como você está trazendo, é perigoso mitigar, minimizar o papel do indivíduo dentro de uma ordem social. Isso talvez seja o erro que a própria Márcia mencionou, dos esquemas de planificação político-social dos governos, do governo soviético, né, do chamado socialismo histórico. É um modelo planificado. E esse modelo planificado ele também não funciona. Ele não tem, a gente não pode operar a partir desse modelo planificado. Eu não sei se eu consegui te responder, mas partindo do Wingrove e do Graeber, dá para a gente projetar uma espécie de futuro que não é nem distópico e nem utópico e nem individual, nem totalmente comunitário, mas que ele seja pelo menos menos desigual, né? Que ele trabalhe no nível de mitigação, de minimização das assimetrias, das desigualdades. Vou agradecer ao professor Rodrigo. Sei que a gente tinha mais perguntas, mas infelizmente, pelo horário, a gente vai ter que fazer uma pausa agora. Então, agradecer ao professor Rodrigo, professora Márcia, pela participação, pelo debate. Com certeza a gente vai continuar pensando aí por vários dias aí sobre o que a gente discutiu. E agradecer a todos e a todos que nos acompanharam aqui presencialmente e pelo Teams online. Tá. E eu que agradeço muito ao Unicinos, ao professor Denis, professor Leonardo, um agradecimento especial de novo à Márcia, querida, todo mundo aí que esteve presente, obrigado pelas perguntas e tudo mais. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo.